Vou bater um papo com o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. Prefeito, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Prefeito, tem várias ações da prefeitura em andamento, nós vamos falar sobre elas. Sem dúvida. E tem muitas perguntas dos nossos internautas, mas eu queria perguntar ao senhor o seguinte: como é que o senhor tem acompanhado a Operação G7, o senhor que foi gestor do DERACRE, o senhor que começou o programa Ruas do Povo, como é que o senhor tem acompanhado isso tudo e a polêmica que se criou em cima deste tema? Olha, Alan, é claro que a cidade toda, no geral, comenta, né, essa situação. E falando primeiro como engenheiro, né, eu coordenei o programa Ruas do Povo até maio aqui em Rio Branco, num comitê gestor que nós montamos. E também pude acompanhar as obras no interior, porque eu estava no DERACRE e eu, só para Cruzeiro do Sul, no último ano, eu fui 40 vezes, passando por Manerbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul. Não acompanhando como fiscal, mas vendo as obras acontecendo. Primeiro, Alan, que foi para mim uma grande surpresa tudo isso. Porque olha como é que é feito o processo falando como engenheiro. O governo, quando vai fazer uma licitação para contratar uma grande obra, uma obra num bairro, como é o Ruas do Povo, ele publica o preço. Aliás, os empresários dizem que o preço é baixíssimo, estão tudo quebrado, é o que eles falam. O governo publica o preço, todos os preços, porque é assim hoje a lei de licitações, e os preços são todos tabelados nacionalmente. São tabelas que são feitas, se são obras rodoviárias, o ciclo do DENIT, são obras de edificações, nós temos o SINAP da Caixa. Então são preços tabelados. E o governo só aceita a proposta com aquele preço abaixo do preço que ele publicou. Então, primeiro, transparência. O preço é publicado, todos os preços, unitários e total. Segundo, só aceita a proposta abaixo do preço. Então eu vi o pessoal falando em cartel. Para mim, Alan, cartel é quando as pessoas se reúnem para cobrar mais, para lesar alguém, né? Por exemplo, se nós fôssemos donos de posto de gasolina e resolvêssemos colocar o combustível a R$5, todos os postos são nossos. Aí nós estamos fazendo um cartel. Porque nós estamos nos juntando para lesar a população e colocando o preço acima da média, acima do mercado. Nesse caso, todos os contratos do Ruas do Povo têm preço abaixo da tabela oficial, Alan. Isso é um aspecto. Outro aspecto... Não há de se falar, na sua opinião, como engenheiro, de formação de cartel. Não, pelo menos, nesse caso, você vai formar um cartel para ter um preço menor do que o preço contratado? Né? É uma pergunta que fica. Outra coisa, Alan, o governo só paga serviço executado. Né? Então, essa história de pagar por serviços não realizados em Manerbano, em Tarauacá, em vários municípios do interior. Inclusive eu estava com o prefeito de Manerbano, com as pessoas de Manerbano, as ruas estão lá, todas estão feitas. Lá em Tarauacá, eu estava com o Rodrigo, ele me dizendo: Marcos, lá o pessoal não sabe, inclusive a rua, tem rua que apareceu na imagem da TV que colocou, que nem é de Tarauacá. Parece que uma das ruas é aqui de Rio Branco. E as ruas estão lá, estão feitas. Então, Alan, do ponto de vista técnico da engenharia, você vê que não tem nenhum engenheiro indiciado, nenhum fiscal indiciado e nenhum da licitação indiciado. Então fica essa pergunta para se responder. É normal o Estado, o senhor que foi do DERACRE, pagar as obras por etapas, por fases? Por exemplo, se faz, se cava, se faz o serviço de drenagem e instalação do serviço de água, se tapa, depois se faz a terraplanagem, base, subbase. O normal é pagar por fase. É assim porque não tem empresa nenhuma que consegue executar a obra inteira. E às vezes a obra não termina no verão, porque a população que está me vendo sabe que a gente começa a trabalhar em junho e para em outubro por causa das chuvas, na maioria das obras. A empresa não consegue executar o contrato inteiro, às vezes em 2 anos, e receber só no final. Quando o senhor foi gestor do DERACRE, tudo era feito assim, pago por etapas? Porque todo mês, Alan, o povo tem que receber, os trabalhadores têm que receber. As empresas têm que pagar a folha de pagamento. E tem trabalhador que recebe nos finais de semana. Quem é pedreiro, carpinteiro sabe que tem o vale que recebe no final de semana, ou parcialmente o mês, né? Que não dá para esperar o mês todo. Então a planilha tem lá, terraplanagem. Você tem que fazer primeiro aquele trabalho de limpeza da rua, trocar solo onde precisa. Esse dia eu estava no Morado do Sol, com Ruas do Povo em andamento, trocando solo, porque o solo é ruim. No Esperança, onde eu fui, o solo é ruim, tem que trocar, senão dá borrachudo, senão estoura. Depois tem que fazer a tubulação, rede de água, rede de esgoto. Depois você faz as camadas de pavimento, subbase, base, e o último é a capa. Cada etapa dessa obra é remunerada na planilha.
Porque a empresa tem que comprar tubo, tem que mobilizar equipamentos, né? Você paga cada fase. Às vezes eu vi assim, não, mas a rua não está pronta, pagou. Pagou o que fez. Só que o que está abaixo do asfalto é quase 70%, 80% do valor, Alain. O mais caro é a infraestrutura do pavimento. É a rede de água, a rede de esgoto, é a tubulação. E o tal do TSD, que é o asfalto frio, que muitas pessoas reclamam, já reclamaram muito para mim, prefeito. Alain, esse asfalto não aguenta uma chuva. Por que é feito dessa maneira, prefeito? Alain, olha só, o TSD ele é um tipo de revestimento. Você tem um revestimento que é o CBUQ, que é de 5 centímetros, na média, que ele é a quente, né? Só que ele é de melhor qualidade que o TSD. Quem é engenharia sabe, quem é da engenharia sabe. E por que Porque se usa ele é o TSD? quente? O TSD, primeiro, é um revestimento um pouco mais barato. Mas que não aguenta muito. A camada final dele é de cerca de 2,5 a 3 centímetros. Porque você dá um banho, joga a brita, dá outro banho, e joga novamente a brita e depois faz a selagem com areia ou com outro banho, né? Depende do procedimento. O revestimento, Alain, ele não faz parte da estrutura do pavimento. O importante de um pavimento é a base dele. Então, se aparecer algum problema, estourou aqui um trecho da rua, o problema não é o revestimento. O revestimento, ele não tem função estrutural. Ou seja, para que esse TSD tenha realmente mais qualidade, a base tem que ser muito bem feita. Exato. E aí que está o erro. Algumas ruas foram feitas, a base não foi bem feita. Pode ser, claro, pode ser, Alain. Nós estamos sujeitos a erro, ninguém é perfeito, Alain. E o nosso inverno é muito rigoroso. Ninguém é perfeito. Às vezes você faz uma drenagem na rua, a drenagem não é suficiente, no outro verão você identifica e tem que arrumar. Né? Agora, se você pega a quantidade de ruas que estão sendo feitas, nunca na história em Rio Branco se fez tanta rua em tão pouco tempo. Nunca, Alain. O Angelim assumiu a cidade com 350 quilômetros, entregou com 500 com a ajuda do Jorge, do Pinho e do Tião. Nós estamos fazendo agora no Ruas do Povo 300 quilômetros, Alain. Só esse ano são mais de 1.000 ruas. É natural que alguma rua tenha problema. É muita obra ao mesmo tempo. Sem dúvida. Então, agora, o que eu vejo além de tudo isso? Eu acho, até vi algumas entrevistas, o nosso Código Penal, Alain, ele tem como a última, a pena máxima é a prisão. O Código Penal brasileiro diz isso. Nesse caso, aplicou-se a pena máxima no primeiro procedimento. É a prisão preventiva, é aquela para que os gestores não... Sim, mas Alain, restringiu a liberdade das pessoas. Não, é uma pena extrema. Exato. Para mim, condenou primeiro para analisar depois. Porque, Alain, você imagina, eu tenho certeza que tem inocentes lá. Tenho certeza absoluta. O Volvenar, o Gildo, conheço essas pessoas. Tem uma folha de serviço prestado para a nossa população, para o Acre, de obras. Nunca, jamais se discutiu nenhuma coisa em relação a eles. Eu tenho certeza que tem inocentes lá, Alain. E aí, se depois que apurar, porque agora está apurando, apurando depois que prendeu, e for julgado inocente. Como é que fica a imagem dessas pessoas, Alain? Prefeito, ação de inverno. Quais são as obras mais importantes nessa ação de inverno que o senhor colocaria aqui para a gente? Olha, nós estamos encerrando a ação de inverno agora dia 31 de maio, né, Alain? E nessa ação de inverno, nós fizemos o recolhimento de 50 mil toneladas de entulhos. Muito bem. O que dá 50 milhões de quilos. Dia 31 de maio, a gente encerra os 212 bairros da cidade. Aliás, eu passei agora esses dias ali pela Isaura Parente, as ruas transversais estão cheias de entulho. Nós estamos fazendo o recolhimento ali. Um lado, o Nova Estação, do outro lado, o Estação. Estação e Nova Estação. Aliás, a Nova Estação ali, bairro Nova Estação, Vitória e outros locais, nos procuraram para reclamar desses entulhos. Nova Estação foi resolvido? Já, está quase tudo pronto. Ali na Rua Belém, por exemplo? Na Rua Belém. A Rua Belém fazia tempo, prefeito, estava assim. Mas o que aconteceu ali foi o seguinte, um morador colocou o entulho, outros moradores, então chegou a censura, vamos colocar. E o que a gente tem dito, Alain, é para aguardar a equipe fazer o comunicado no bairro. Às vezes uma pessoa vê, o vizinho vê, opa, tá passando, eu vou colocar também. Né? E acaba que põe todo mundo e a gente está em outro canto da cidade. Mas lá na Rua Belém, eu tive pessoalmente lá. Eu conversei com lideranças comunitárias da Rua Belém, disseram, não, prometeram o pessoal da prefeitura aqui que vinham buscar entulho, por isso que a gente colocou. Mas tudo bem. Foi o que me falaram. O importante é trabalhar, Alain. Nós já concluímos, eu fui lá na Rua Belém. Fez a limpeza lá. A gente já recolheu Nova Estação. Estamos terminando algumas ruas que ficaram, que colocaram depois que a gente passou agora, inclusive. Mas a gente tem que ajudar. A ação de inverno foi isso, Alain. Recolher o entulho dos bairros, 50 mil toneladas nós recolhemos. Foi fazer o trabalho nos igarapés que nós tínhamos, limpeza de igarapé, limpeza de córrego. Vamos continuar fazendo agora no verão, porque tem igarapé que a gente tem que aprofundar para no inverno não encher e alagar a casa das pessoas. O Ruas do Povo e o Tapa Buracos é que ganham uma força maior nessa ação agora de verão. Sem dúvida, Alain. E sobre voltando à operação, nós temos que dar apoio para o governador, Alain. A cidade de Rio Branco
Tem bairros que estão esperando há 10, 20 anos a pavimentação. Cito lá na parte alta o Lavocar, o Montanhês. Começamos ano passado para terminar esse ano. Nós não podemos parar essas obras, tem que dar apoio para o governador, a comunidade, para a gente concluir o Ruas do Povo. No Calafate, nós estamos lá no Village Tiradentes, Valdemar Maciel, Nova Morada, no Wilson Ribeiro, tudo pronto para a gente terminar nesse verão, Alan. 100% desses bairros. Não, o senhor falou uma coisa importante, é bom que se diga, todo jornalista que se preze, ele sempre apoia qualquer ação das polícias no combate à violência, no combate ao crime organizado e também qualquer ação no combate à corrupção. E nós apoiamos irrestritamente a ação da Polícia Federal. Agora, eu vi algumas transcrições que foram amplamente divulgadas e uma coisa me chamou muita atenção, a transcrição da conversa do governador com o empresário João Salomão, intermediando um empréstimo bancário para viabilizar essas empresas junto ao Banco de Sergipe. Isso é a coisa mais natural do mundo de qualquer gestor inteligente que vá em busca de recursos para que as empresas toquem obras no Estado. Eu não vi, com toda a pureza da alma, nenhuma irregularidade. Eu posso estar errado, mas não vi irregularidade nenhuma. Eu vi um governador preocupado em fazer com que o Estado caminhe. Alan, qualquer gestor inteligente vai fazer o mesmo. Exato. O senhor faria o mesmo? Eu faria o mesmo, Alan. E outra coisa, quem está atrás de empréstimo está com dinheiro sobrando, Alan? Pois não é. Quem está atrás de empréstimo está com dinheiro sobrando porque vai ter que pagar juros? Vai ter que pegar dinheiro emprestado para fazer obra, para receber e pagar? E sabe a situação que os empresários estão vivendo. Então, o governador estava colaborando, porque se tem uma política que a Frente Popular pratica desde que assumiu, é com que as empresas locais do Acre trabalhem, para empregar o pessoal daqui. Se a gente está fazendo obra aqui, as empresas daqui trabalhando e ganhando, pagando os funcionários, valorizando. O pior para a gente é vir uma empresa de fora ganhar o dinheiro e ir embora. Faz a obra e não contrata ninguém, algum contrato daqui. Outra coisa, financiamento, valorizar a indústria todas local. As empresas pegam, junto aos bancos fomentadores, existem várias linhas de crédito. Quando uma esgota, você tem que ir atrás de outra. É natural do processo. E Alan, quem pega empréstimo sabe que a vida é analisada. Toda instituição bancária, o caso do governador foi que tinha uma linha de crédito lá em Sergipe. Mas no momento em que a empresa vai acessar a linha de crédito, a vida da empresa é analisada para saber o tamanho do crédito que ela vai ter. Exatamente. Gente, vamos dar uma paradinha para o intervalo, tem muitas perguntas também dos internautas. Eu prometo que agora eu vou fazer as perguntas dos internautas aqui. Bombou! E a sua pergunta vai ser feita agora no segundo bloco. Até já.